Oi, eu resolvi fazer um segundo vídeo que seria uma continuidade do desapego, mas com uma nomenclatura específica. Eu fui pensando enquanto eu dava aula, que na verdade tem um outro tema que tem a ver também com essa ideia de desapego, que é justamente essa questão dos amigos e inimigos. E eu vou explicar para você o que eu quero dizer com isso. Também é importante você exercitar um desapego em relação às pessoas com quem você atua, e de forma muito técnica, sem ser fria, evidentemente, somente fria, mas entender que o nosso trabalho no cliente, ele é concretamente um trabalho técnico, focado nisso. De novo, repetindo os meus erros para que você não os repita, para que a gente possa então trabalhar a partir disso. No início, eu tinha um primeiro problema. Eu sou um cara com uma certa tendência a criar amizades muito rápido, e, enfim, uma das primeiras coisas que eu fazia, então, era justamente, naturalmente, criar esses primeiros amigos que eram clientes, que estavam me pagando por algo, e nessa amizade, vamos chamar assim, eu acabava me envolvendo com problemas que essas pessoas tinham, que não eram necessariamente o que estava proposto. Então, sei lá, era um problema do cotidiano dele no negócio, não estou nem me referindo a questões pessoais, mas ainda assim na própria organização, mas que não eram diretamente o problema em questão pela qual tinha sido contratado. Então, em função dessa amizade, eu acabava marcando essas horas de trabalho que eu tinha com eles, essas reuniões, e ocupávamos um tempo enorme para eu, como solucionador de problemas, auxiliar essa pessoa com esse problema. A pessoa ficava feliz, ficava ótima, enfim, ajudávamos, falávamos de outros temas e tal, e o que acabava acontecendo é que ia se adiando a questão em si, o problema em si, pela qual tinha sido contratado. E, evidentemente, num determinado momento, nos primeiros anos, lá atrás, 15, 20 anos atrás, o cliente chegava para mim e falou assim: bom, e aquele negócio, né? Como é que tá? Eu não vou te pagar enquanto você não resolver. Enfim, tinha vários tipos de respostas a isso, até essa mais agressiva, outras mais sutis. E eu ficava incomodado, dizendo assim: mas como assim? Eu fiquei te ajudando com um monte de problema que você resolveu e tal. E o lado de lá, eu fui aprender depois com o tempo, que o lado de lá não estava preocupado com isso. Eu estava fazendo aquilo, era uma questão minha, mas ele estava me pagando por algo que não estava sendo entregue efetivamente. Né? Eu demorei muitos anos para entender essa dinâmica do técnico e do pessoal. É, ficava chateado, né? Mais do que ficar chateado comigo, eu ficar chateado com a pessoa, e fui aprender que, de fato, essas pessoas tinham razão e que me faria bem para o cliente, né, e para o negócio em si, que a gente tivesse esse foco diretamente dirigido. Ainda que horas vagas, marca um café para falar de outras coisas, mas que essa hora paga para você estar trabalhando com aquilo, que você possa se concentrar naquilo e educadamente dizer para o cliente se ele te chama, porque eles chamam sempre. Eles não vão achar que está sendo ocupado esse tempo. Eles vão achar que você vai ter que se virar para isso, enfim. Então você educadamente diz assim, ó, ok, vamos se concentrar agora nisso, nesse trabalho mesmo, e pô, se você quiser a gente pode marcar um chopp mais tarde, marca um café da manhã mais cedo, enfim, e posso conversar a respeito. Mas isso mostra muita seriedade, muito profissionalismo, os clientes gostam dessa posição, eles não têm consciência do que estão fazendo, isso é importante entender também. Então esse é no aspecto do amigo, ou seja, não faça amigos, né? Depois até vários viraram amigos, mas o importante é, você não está lá para fazer amigos, e quanto mais, você também não está lá para fazer inimigos, e nem criar conflitos, evidentemente que não. Mas, de fato, a ideia de você trabalhar de forma focada, sem ser fria, como eu disse, é muito importante. Isso gera muita reputação, e eu acho que parte da minha reputação foi se dando também por essa clareza, né? Por essa dinâmica de poder resolver os problemas de forma rápida, simples. Às vezes acontecia o seguinte, ou seja, eu tinha para aquele dia uma determinada questão específica para resolver com o cliente, estava pautado aquilo, sei lá, naquela hora de trabalho a gente ia focar em estudar melhor os editais da Europa, enfim, resolvíamos isso de forma rápida e isso dava tempo extra para eles poderem para eu poder me dedicar a eles. Então, enfim, vários mecanismos, mas de fato, priorizar a atenção que você dava pro foco mesmo da atuação e que a amizade se faz em outras situações, em outros momentos, não aqui. Então, isso é uma dica. Eu levei muita porrada nesse sentido, né? Tive muitos problemas, muita gente que depois me considerava, lá atrás, né, 15 anos atrás, me considerava um mau profissional, porque dizia que eu não entregava e não levava em consideração que eu tinha trabalhado isso. Então, é uma dica importante justamente para quem está começando. E sobre inimigos, é evidentemente que você não quer também criar um inimigo com o teu cliente, mas é importante você entender, principalmente em organizações de médias para grandes, que tem um conjunto grande de pessoas,
é impressionante que você tem sim inimigos lá dentro. Né? Geralmente não é quem te contrata, porque ninguém é masoquista ao ponto de contratar um serviço seu e ele não gosta de você. Mas geralmente existe alguém, às vezes é visível, às vezes é nítido, às vezes não, às vezes você não descobre, mas sempre tem um inimigo lá dentro. Não porque é um inimigo contra você, mas porque ele acha que não deveria se gastar esse dinheiro com gente de fora, sendo que quem entende são eles. Talvez porque ele acha que ele seria a pessoa adequada para fazer isso, ele ou ela seria a pessoa adequada para fazer isso, e não você. Talvez porque ele não foi com a tua cara, que também é normal. Então, é, anular essas inimizades é uma tarefa bem importante também. Às vezes, basta com que você simplesmente e justamente se concentre nesse processo, do que, como eu te disse, existe uma proposta, existe uma entrega, existem horas definidas para trabalhar, e talvez, às vezes, isso basta para você conseguir resolver e anular esse inimigo interno, né, interno no cliente. Às vezes isso é insuficiente, às vezes você tem demanda, você precisa desse inimigo não declarado para algumas questões, sei lá. Vira e mexe a área financeira, inimigo. Não sempre, mas muitas vezes a área financeira, alguém do financeiro é inimigo. É, às vezes o chefe dessa pessoa que te contratou, ainda que foi ele que te autorizou, mas ele também é aquele cara que não, eu não confio, não acredito muito nisso. Mas às vezes você tem que lidar com isso, isso é uma função. Melhor forma não é você querer ser amigo do inimigo. A melhor forma é você reforçar a sua seriedade, o seu profissionalismo, o seu trabalho aí. Isso vai funcionar muito melhor. Então, enfim, essa aula que começou lá com o desapego acabou tendo esse plus, né, que eu pensei, acho que vale a pena falar sobre amigos e inimigos, e eu acho que com isso você consegue ir entendendo, junto com um conjunto de outras aulas, como essa posição, como é que essa mentalidade, como é que é importante. Tem várias outras coisas aqui que a gente vai seguir, mas por esta aula fica por aqui a informação. Qualquer coisa faz comentários também, e a gente tenta expor melhor esse assunto, ok? Até a próxima, então, até a próxima aula.